Olá, povo de Deus, graça, paz do Senhor Jesus, amém? Bom, antes da gente entrar sobre a vida de Noé, vamos falar um pouquinho sobre Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 12. A palavra fala assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes da terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões da fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe seu coração. E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Bom, lá no versículo 2, quando ele fala aos filhos de Deus, esses filhos de Deus, sem dúvida, eram os descendentes da linhagem piedosa de Sete. Deuteronômio 14 fala isso, Salmo 73 fala sobre isso, Oséias 1. Eles deram início aos casamentos mistos com as filhas dos homens, isto é, mulheres da família ímpia de Caim. Você vê isso lá em Gênesis 4. A teoria de que os filhos de Deus eram anjos não subsiste antes da palavra de Jesus, que os anjos não se casam. Mateus 22 fala sobre isso, Marcos 12 fala sobre isso. Essa união entre os justos e os ímpios levam à maldade do versículo 5, que, isto é, os justos passaram a vivência iníqua. E como resultado, a terra corrompeu-se e encheu-se de violência. Parece os dias de hoje, né? Versículos 11 e 13 fala sobre isso. Quando fala sobre a maldade do homem se multiplicara, é que nos dias de Noé, o pecado abertamente se manifestava no ser humano de 2 principais maneiras: a concupiscência carnal e a violência. A degeneração humana não mudou. O mal continua irrompendo desenfreado através da depravação e da violência. Hoje em dia, a imoralidade, a incredulidade, a pornografia e a violência dominam a sociedade inteira. Mateus 24, você lê sobre isso, Romanos 1, você lê isso. Quando ele diz assim, então arrependeu-se o Senhor, é que Deus, quando Deus se revela, já nesses primeiros capítulos da Bíblia, como um Deus pessoal para com o ser humano e que é passível de sentir emoção, desagrado e reação contra o pecado deliberado e a rebelião da humanidade. Aqui, a expressão arrependeu-se significa que, por causa do trágico pecado da raça humana, Deus mudou a sua disposição para com as pessoas. Sua atitude de misericórdia e de longanimidade passou à atitude de juízo.
A existência de Deus, o seu caráter e seus eternos propósitos traçados permanecem imutáveis. 1 Samuel 15 fala sobre isso, Tiago 1 fala sobre isso. Porém, ele pode alterar seu tratamento para com o homem, dependendo da conduta do mesmo. Deus altera sim seus sentimentos, suas atitudes, seus atos e intenções, conforme as pessoas agem diante da sua vontade. Você lê sobre isso em Êxodo 32, 1 Samuel 24, Jeremias 18, Jeremias 26, Ezequiel 18, Jonas 3. Essa revelação de Deus como um Deus que pode sentir pesar e tristeza deixa claro que ele, em relação à sua criação, age pessoalmente como no recesso de uma família. Ele tem um amor intenso pelos seres humanos e solicitude divina ante a penosa situação da raça humana. Salmos de número 139 fala sobre isso. No Salmo de número 139 fala: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde mirei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me conhecem de ti, me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível, tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosas são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás, de certo, o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o seu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Meu irmão, minha irmã, Deus age, Deus rege de modo criador e ativo o desenvolvimento da vida humana. Ele pessoalmente zela pela criancinha desde o momento de sua concepção. Sua atenção por um feto compreende um plano para a sua vida. E por essa razão, Deus tem o aborto de um nascituro como homicídio. Êxodos 21 fala sobre isso. Deus não nos traz a esta vida sem um propósito. Provavelmente, a declaração sobre esses dias que nos estão determinados refere-se ao nosso tempo de vida na Terra, geralmente 70 e 80 anos, embora uma pessoa possa morrer antes disso.
O tempo aqui mencionado neste salmo refere-se não somente aos dias de uma pessoa, mas também ao plano de Deus para a nossa vida como um todo. E no seu plano, Deus não está querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Segundo Pedro fala isso. 1 Timóteo 2 fala sobre isso. 2 Pedro 3 fala isso. Portanto, a intenção de Deus é que aceitemos Jesus como nosso Senhor e Salvador e façamos a sua vontade numa vida dedicada a seu serviço. Amém? Precisa falar mais alguma coisa? Então vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Santo, 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 santo é o Senhor. Pai de misericórdia, Pai de amor, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, te damos graça, Senhor, por podermos aprender da tua palavra. É a oportunidade que o Senhor nos está nos concedendo para nos arrependermos verdadeiramente dos nossos erros, dos nossos pecados e andarmos na luz, andarmos contigo. Obrigada por tudo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.